6 de junho de 2020. Hoje é o sábado da 9ª semana do tempo comum. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos apresenta textos belíssimos, riquíssimos. Nós vemos no Evangelho de hoje, no Evangelho de Marcos, que Jesus estava sentado no templo observando as pessoas que iam até o templo e depositavam suas moedas no cofre, para que todos vissem. Os ricos davam grandes quantias, mas chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chama os discípulos e diz: esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que ofereceram esmolas, porque todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Meu irmão, minha irmã, aquela pobre viúva, o tudo dela eram as 2 moedas, e ela entregou ao Senhor. Já aquelas diversas pessoas que entravam davam quantias enormes, mas não entregavam naquilo que colocavam no cofre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer de nós o nosso tudo, nosso melhor. Nós não podemos entregar a Deus aquilo que é de sobra. Deus quer de nós o nosso tudo. Deus nos quer integralmente. Tanto o que diz respeito aos bens materiais, a devolução do dízimo, daquilo que é de Deus, quanto também o que diz respeito ao nosso serviço às coisas de Deus, o nosso tempo. Nós temos que entregar a Deus o nosso tudo. Tudo que temos. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que isso se cumpre na vida de São Paulo. A carta belíssima de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, vai nos mostrar exatamente isso. São Paulo conclui esse trecho de hoje dizendo: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Eu completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, eu fiz da entrega ao Senhor o que eu tinha de melhor. Eu me entreguei por inteiro. Eu dei ao Senhor o meu tudo. Completei a minha corrida. Eu enfrentei a vida, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E São Paulo, no meio desse texto que a liturgia de hoje nos traz, ele exorta exatamente quanto a isso, ao combate. E é no combate que nós devemos nos entregar por inteiro a Deus, entregar tudo que temos a Deus. São Paulo diz na leitura: eu te peço com insistência, dizendo à comunidade de Timóteo, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Ou seja, permanece firme na fé única e verdadeira. Permanece firme, não desanime, não se afaste, insiste na fé, na palavra e na missão que foi confiada. Insiste. Dê o seu melhor, o seu tudo.
E ele continua: pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje, meus irmãos, já vemos isso em nossa sociedade. Quantas pessoas não abandonam a fé por perceber uma incompatibilidade na sua vida? Ora, todos nós temos nossos pecados, nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas nós não podemos nos afastar do Senhor por causa delas, por causa dos pecados. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar de Deus para que nós gradativamente nos transformemos à imagem de Jesus Cristo, puro, santo, perfeito. E São Paulo vai dizer: pois vai chegar o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas com o prurido das curiosidades nos ouvidos se rodearão de mestres ao sabor dos seus próprios caprichos. Deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas. Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador do evangelho, cumpre com perfeição o teu ministério, sê sóbrio. Meu irmão, minha irmã, o convite que hoje a liturgia nos faz é que nós nos entreguemos por inteiro a Deus, persistindo na caminhada de fé, encarando a vida com bravura, encarando a vida com a cabeça erguida, em pé, com prontidão, pronto para o combate. São Paulo encarou a vida com coragem, com bravura, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E assim nós também faremos. Assim nós também faremos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Um fim de semana repleto das bênçãos de Deus. Entreguemos a Deus como aquela pobre viúva entregou. Aquelas 2 moedinhas insignificantes, mas era o seu tudo. Entreguemos o que somos a Deus. Persistamos na nossa caminhada, nas nossas lutas. Não desistamos. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, meus irmãos, Deus está no comando de tudo.